Patrícia, eu quero, então, renovar os agradecimentos. Eu, num primeiro momento, não vou desabilitar os comentários, ou até vou pedir para a galera maneirar nos comentários, tanto em quantidade quanto em haters. Se tiver presente algum hater aqui, está na live errada, porque a Patrícia fez uma apresentação desta live no Insta dela. Eu achei muito legal o que você falou, você enfatizou, vai ser uma live técnica, vamos fazer uma análise técnica. Então, eu quero começar agradecendo, foi em cima da hora, foi hoje de manhã, que eu falei, putz, eu preciso convidar uma pessoa para debater isso comigo, e pensando nos predicados, falei, bom, Patrícia seria show, vou arriscar, tô preparado para levar um toco. Aí eu mandei, eu admiro muito o trabalho da Patrícia e do marido da Patrícia, o Alexis, os dois têm uma advocacia excepcional, 2 professores brilhantes na seara criminal, autores de livros, mas eu vou pedir o seguinte, Patrícia, como eu sempre faço, eu vou pedir para você se apresentar. Eu sei que todos te conhecem, a repercussão no meu Instagram foi fenomenal, mas se tiver algum ET nos assistindo, pode acontecer de ter algum extraterrestre, ele vai falar, mas quem é esta menina? Então ele tem que saber quem é esta menina, e depois eu disponibilizo o vídeo no YouTube. Então tem sempre alguém que assiste. Eu quero que eles saibam que é a Patrícia Vanzolini, e aí a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá, Patrícia. Se você está pensando em quem é essa menina, você já ganhou meu coração só pela menina. Então, olha, não precisa dizer mais nada, porque eu já te amo. Isso é promotor do júri. Olha, eu sou a Patrícia Vanzolini, eu sou professora de Direito Penal, como o Rogério falou, da Universidade Mackenzie, também do curso Damásio. Sou advogada e estou aqui um pouco metro sou advogada, metro sou professora, né? Porque como a gente falou, quer dizer, eu tenho esse duplo olhar, né? Eu tenho o olhar da lida, da militância, do que eu sei que é importante, que muitas vezes os advogados fazem, mas também tem um olhar da técnica, dos preceitos constitucionais, legais, que regem, né, as situações. Sou mestre, sou doutora em Direito Penal pela PUC, sou uma doutoranda pandêmica por Salamanca, porque deveria ter terminado meu doutorado, mas a pandemia não está deixando. E é isso, uma apaixonada pelo Direito Penal, como o Rogério, sou amiga do Rogério de longuíssima data, de outros carnavais, e para mim é uma honra inestimável estar aqui com você, porque você é um promotor. Vou te falar, nós estamos aqui com advocacia e Ministério Público dentro da mesma tela, né? Enfim, inimigos processuais, né? Ou partes opostas processualmente, mas eu te admiro demais, seja como professor excepcional que você é, herdeiro aí do nosso querido Luiz Flávio Gomes, né? Continuador desse legado, seja como um promotor de justiça, verdadeiramente, né? De justiça em todas as suas dimensões, né? Não apenas de acusação, como a gente fala. Então, para mim é uma honra estar aqui com você. A honra é minha, e eu quero acrescentar um detalhe. A didática, isso todo mundo já colocou no meu Instagram, a didática da Patrícia é uma didática ímpar, né? Então, a pessoa odeia direito. Eu odeio direito penal. Assiste a aula dela. Ou você vai amar, ou você vai entender. Mas não tem como não sair enriquecido. Patrícia, o bate-papo nosso hoje envolve júri. Repito, temos vários colegas de júri. Temos aqui o César, que é um colega meu do Mato Grosso. Ele foi presidente da Confraria do Júri, que reúne promotores de justiça do júri, ou seja, é júri raiz. Eu vi como repercutiu o plenário daquele crime ocorrido no Paraná, Guarapuava, se eu não me engano, onde o marido foi acusado de feminicídio, agrediu, depois teria arremessado a esposa pela varanda, ela morreu. E aí, no plenário do júri, eu estou resumindo, porque acho que todo mundo discutiu isso nas redes sociais, no plenário do júri, a defesa ela estava representada por um advogado e por uma advogada assistente. Eu até vou querer que você explique um pouco isso. O que é um advogado e uma advogada assistente? Existe essa hierarquia na tribuna de defesa no plenário do júri? Existe essa hierarquia? Não existe? E aí o advogado teria simulado
agressões contra a sua companheira de tribuna, exatamente para mostrar para os jurados um conselho de sentença composto de 7 jurados. Achei o Ministério Público corajoso, né? Um feminicídio com 7 jurados. 7 jurados homens. E aí ele simulou as agressões para mostrar para os jurados que o crime não foi exatamente aquele narrado na denúncia. Então, eu queria que você, Patrícia, rapidamente explicasse essa relação, porque foi divulgado, o advogado e a advogada assistente, existe isso na tribuna, e aí eu vou direto ao ponto. Se você acha que a plenitude da defesa coexiste com essa postura, se essa postura adotada pela defesa, e aqui eu não vou criticar a pessoa do advogado, a pessoa do advogado, vamos respeitá-los, foi uma opção deles. Mas se você acha que isso é válido, se você, Patrícia, usaria essa estratégia? Bom, então, começando, né? Eu não sei bem qual é a relação. Eu sei que no site desse advogado não tem nenhuma mulher, né? Todo mundo já foi ali fuçar e só tem homens, aparentemente, na banca. Então, eu não sei se ela é uma advogada contratada, se ela é uma advogada associada, enfim, não sei qual que é o modelo ali de trabalhista, né? Laboral que tem entre eles. É muito comum, né? Os júris, é muito comum que sejam feitos em equipe. Tem um júri de 7 dias. Você precisa de alguém, né? É difícil alguém fazer um júri sozinho, né? Porque é muito cansativo, você precisa de uma atenção permanente. Então é comum que as bancas sejam grandes e que tenham vários componentes. Uma coisa que chama atenção, né, Rogério, é que num júri de feminicídio, claro, nós não queremos ensinar o pai nosso ao vigário e cada advogado tem a sua estratégia, mas num júri de feminicídio seria até uma estratégia normal e inteligente colocar uma mulher para falar. Né? Eu já fui procurada para casos de violência doméstica com esse argumento. Olha, eu queria uma advogada mulher, porque acho que se eu tiver uma mulher ao meu lado, o juiz vai ser mais simpático à minha causa, vai entender que eu não sou um abusador de mulheres, já que tem uma mulher me defendendo. Então seria até um pensamento razoável, né? Dele ter chamado uma mulher ali para a banca dele para fazer uma parte da inquirição das testemunhas. Eu não vi ao vivo o júri inteiro, mas ao que me consta, ela não falou absolutamente nada, né? Durante os 7 dias, não se manifestou e só foi, digamos, utilizada, né? Com perdão aqui desse verbo também um pouco educado, mas ela só foi utilizada ali naquela simulação. Então, o tal negócio, não é que seja ilícito, ele não botar ela para falar, mas começa a ficar um pouco esquisita a história de que a única mulher ali da plenária, a única mulher da banca só serviu para isso. Quer dizer, pelo menos aparentemente, talvez ela tenha feito uma super pesquisa, talvez ela tenha ficado lá no stand-by, tem muita coisa para fazer no júri. Mas isso contribuiu para a sensação de mal-estar. Quer dizer, se os dois tivessem falado, se manifestado, sabe, estado numa relação mais equilibrada, e ela, no final, tivesse se sujeitado àquele teatrinho, era uma coisa. Mas estar ali meio que só para isso, eu acho que pegou mal. Então, não há nada de errado. Você usou uma expressão que eu vou querer explorar, porque eu acho muito legal. Você falou em teatro. Mas antes de explorar essa expressão, eu quero que você, Patrícia, e todos que estão assistindo, trabalhe o Ministério Público desempenhando esse papel. Vamos imaginar que fosse um promotor de justiça agredindo uma promotora de justiça para reforçar o argumento do feminicídio. Eu posso te garantir que esse promotor de justiça seria objeto de um procedimento disciplinar. Tenho certeza. Tenho certeza. Como é que pode um promotor de justiça querer trabalhar argumento de autoridade, ainda que simulando, mas agredindo uma colega, porque ela ficou com marcas. Então, novamente eu te digo, eu continuo julgando, avaliando a estratégia, não a pessoa. Acho uma estratégia equivocada. Como seria muito equivocado um promotor de justiça, no caso da Isabela Nardoni, arremessar uma criança da tribuna. Entendeu? Você não é inimaginável. É uma coisa... Então, eu me coloco como promotor de justiça fazendo isso, eu estaria em maus lençóis. Bom, você falou em teatro. Nós não temos como negar que no Tribunal do Júri nós falamos para jurados. E os jurados são juízes leigos. Eu acrescento, Paty, juízes leigos e contrariados. A esmagadora maioria
não queria estar ali. Deu mostras para a sociedade que ele quer tudo menos julgar o próximo. Tanto que ele falou, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou professor, e agora me colocaram para julgar o próximo. Então vamos imaginar esse teatro, que eu acho que você usou uma expressão muito interessante, teatro, porque nós estamos falando para juízes não técnicos, juízes leigos, juízes do fato, e que muitas vezes estão contrariados. A partir do momento que você sabe que este é o seu interlocutor, vale a pena esse tipo de comportamento? Olha, eu vou pegar um ponto antes do que você falou, até porque, como eu sei que você é um tremendo de um professor de processo penal, eu queria só trazer até um ponto interessante para o qual Madeira me chamou a atenção. Aquilo foi um teatro ou aquilo foi uma prova técnica? Porque, aparentemente, ele fez aquilo para mostrar que o vergão não ficaria, ou que o vergão ficaria. Bom, se aquilo era para mostrar um elemento pericial, técnico, não era essa forma em nenhum momento de ter feito aquilo. Né? Porque, enfim, a prova técnica tem que ser feita e submetida às partes, até com uma antecedência, não é isso? Para que as partes possam se manifestar sobre elas. Então, se a intenção era realmente tecnicamente provar que um vergão fica vermelho, fica roxo, fica amarelo, não dura tanto, bom, seria até questionável essa estratégia de colocar uma prova pericial no júri. Se aquilo era uma simulação, realmente um teatro, né, para dar mais vivacidade, para dar uma compreensão mais clara ali do que aconteceu, bem, você sabe tão bem quanto eu que, de fato, o júri ele tem muito dessa teatralidade, né? Ele tem muito desse bradar, a voz, a postura e etc. Mas o que eu acho que a gente tem que discutir e começar a discutir no Brasil, até a partir daquela decisão do Supremo que limitou a legítima defesa da honra, embora não sejam casos exatamente similares, eu acho que o que a gente precisa começar a discutir no Brasil é se essa plenitude da defesa, e eu sei que eu vou ser assim canceladíssima pelos meus colegas advogados, mas, enfim, é o ônus da gente falar o que a gente pensa. Eu acho pelo contrário. Eu tenho irmão que é advogado criminalista de júri e ele vai aplaudir porque eu já sei o que você vai falar. É exatamente isso o que se espera de um advogado. Eu tenho certeza, eu já sei o que você vai falar e não tem que ser cancelada, tem que ser ovacionada, porque você está preocupada, inclusive, com a dignidade da profissão. Pois é. Há limites, tanto materiais, como o Supremo ali indicou. Aquele acórdão de legítima defesa da honra, eu acho ele um pouco complicado, porque ele dá uma abertura meio complicada, não pode haver nenhuma menção direta nem indireta, então o que seria isso, bem? Mas eu acho que a gente precisa começar a entender que há limites à plenitude da defesa. Agora, para não ser cancelada, deixa eu me explicar um pouco melhor. Eu acho que tem certas coisas que a gente podia copiar um pouquinho, olhar um pouquinho para os norte-americanos, que são muito mais, digamos assim, peritos do que nós em júri. Né? Dogmática americana, a meu ver, não presta muito. Mas a processualística americana de júri, eu acho que é muito interessante. E aí, como é que você faz esse controle? Porque o fato do júri ele ter que decidir de acordo com a íntima convicção, o fato dele se subordinar à plenitude da defesa, não quer dizer um vale-tudo. Então, por exemplo, no júri norte-americano, existem mecanismos para controlar previamente o que pode ser levado aos jurados. Né? Então, uma prova, por exemplo, que o promotor queira colocar ou que a defesa queira colocar, antes é submetida ao juiz togado, né, naquelas moções, né, naquelas ações, como assim, ações paralelas, para que o juiz decida, olha, o jurado pode ser exposto a isso, ou o jurado não pode ser exposto, isso é relevante por caso, isso não é relevante. Outro mecanismo de controle dessa decisão dos jurados são as instruções ao júri, né? O juiz togado lá nos Estados Unidos instrui o júri sobre o direito. Então, eu não posso mentir sobre o direito. Eu posso dar a minha versão dos fatos, mas eu não posso dizer, você não pode chegar num júri dizendo, olha, dolo eventual significa o mesmo que irresponsabilidade. Não, porque não é. Porque dolo eventual significa assunção. E isso quem diz é o juiz, porque os jurados, eles são juízes dos fatos, mas eles não podem ser juízes do direito, porque, de fato, eles não são instruídos para isso. Então, eu acho que no Brasil, nós ficamos entre dois extremos. Ou a gente adota a plenitude da defesa, e aí eu posso falar qualquer coisa, eu posso alegar legítima defesa da honra, eu posso demonizar a vítima. Isso acontece muito, por exemplo, em júris em que, em que a vítima era uma pessoa com passagem com antecedente. Não é isso? Muito comum. A defesa falou, merecia morrer, era bandido mesmo. Quer dizer, esse tipo de argumento pode ser levado aos jurados, ou então eu simplesmente faço uma censura e começo a tentar dizer o que pode e o que não pode, que também é complicado, Rô. Você fazer um rol prévio do que pode e o que não pode é complicado. A plenitude da defesa está lá. Eu sei que é muito bonito a gente dizer plenitude da defesa não é absoluta. Tá bom,
bonito. Mas como é que a gente resolve isso na prática? Não é absoluto, e aí? E esse caso? E aquele caso? Vai anular? Não vai anular? Vai dar cerceamento? Não vai dar cerceamento? Então, acho que a gente precisa, honestamente, ou eu gosto do júri, mas eu acho que o júri precisa evoluir um pouco. A gente precisa ter mecanismos racionais de controlar previamente essas condutas, essas ações. Sabe, de ter regras do jogo claras? O que pode, o que não pode? Porque sob esse palio da plenitude da defesa, a gente acaba ficando com essa situação muitas vezes bizarra, aberrante. Eu se fosse o juiz desse caso, eu não teria parado o júri, porque eu acho que daria um tremendo chabu, possibilidade de um cerceamento de defesa. Isso é uma coisa que eu até ia te perguntar. Aqui, você falou do Madeira. O Madeira você não viu aqui, não, né? Aliás, dizem que a gente pode ter mais de uma pessoa. Se o Madeira tivesse aí, eu ia clicar e chamar o Madeira para participar. Por quê? Porque eu me coloco na posição do promotor e penso no juiz diante daquela cena. É uma cena inusitada que toma todo mundo de surpresa. Qual é a reação do promotor? Alguns falaram, o promotor não fez nada. Mas eu fico pensando, o que o promotor deve fazer? Pegar o cara. Sabe, você vai... Deixa eu entrar no Google e ver o que foi feito em caso semelhante. Não, isso é inédito. Eu nunca vi essa estratégia. Eu vou chamar de estratégia porque eu quero e faço questão de respeitar muitos profissionais que trabalharam no júri. Então, não vou aqui demonizá-los, longe de mim, longe de você. Não é este o objetivo da live. Mas se eu sou promotor, eu fui surpreendido. E ao ser surpreendido, eu tenho que pensar 10 vezes o que fazer no tribunal do júri, porque tudo anula, é impressionante. Tudo anula. Você, dependendo do que você faz, de como o juiz intervém, a intervenção do juiz pode ser tida como uma intervenção maléfica, uma erva daninha no convencimento dos jurados. Então, o juiz, na dúvida, deixa rolar. Não se meta, porque isso vai dar problema. Isso vai constar na ata, isso vai ser trabalhado como obstáculo à plenitude da defesa. A plenitude da defesa é princípio constitucional. Bom, então eu fico pensando, o juiz acertou, eu sou obrigado a concordar com você. Diante da surpresa, de repente é melhor deixar a coisa e o advogado vai colher frutos ou frutos amargos a depender de como interpretaram os senhores jurados. Você falou do júri americano. Ô, Patrícia, convenhamos, né? Nos Estados Unidos, eu, promotor, você, advogado, nós teríamos oportunidade de bem escolher o jurado. Aqui nós não conhecemos o jurado. Quando o pessoal falou em teatro, claro que eu e a Patrícia nós falamos em teatro no sentido absolutamente figurado. Teatro no sentido de que nós temos que trabalhar a sedução do discurso. E aqui está menosprezando o tribunal do júri. Eu, quando faço júri de feminicídio, é nesse sentido que eu falo do teatro. Não é menosprezar o júri. Eu adoro o júri. Eu sou promotor do júri. O que eu faço? Quando a vítima morre, feminicídio consumado, principalmente em cidades médias, pequenas, eu deixo uma cadeira vazia. E aí eu falo para os jurados, jurados, não é somente ele que está sendo julgado aqui, também está sendo julgado aquele que senta na cadeira ao lado. Eles olham assim, eu digo, o machismo. Se vocês absolverem o réu, vocês vão estar absolvendo aquele outro réu ali, ó, que chama-se machismo. É nesse sentido, é a sedução do discurso, é uma oralidade intensa, às vezes 3, 4 horas de oralidade. É nesse sentido. Mas, nos Estados Unidos, você, Patrícia, você bem escolheu o júri, eu também. Você não acha que falta isso no Brasil? Porque você, Patrícia, escolhendo bem o jurado, de repente você fala, pô, esse corpo de jurados aí não vai aceitar esse tipo de estratégia, não. Com certeza, com certeza. E você consegue, inclusive, uma parte, ambas as partes conhecendo os possíveis jurados, podem já excluir aqueles jurados que têm óbvio preconceito, um viés, quer dizer, que tem uma tendência, e eles têm mesmo que ser excluídos, né? Eu estava recentemente ouvindo um podcast que tratava justamente das instruções, muito interessante, das instruções ao júri dadas no caso de George Floyd. E a apresentadora do podcast, né, que é a Janaína Matida, falava sobre quais tinham sido as instruções. E as instruções ao júri são interessantíssimas. O juiz, ele faz um discurso de 5 minutos
falando para os jurados que eles não poderiam decidir com preconceito, que se eles sentissem qualquer ponta de preconceito, eles deveriam lutar contra esse preconceito, que eles deveriam imaginar que eles estão julgando pessoas de raças, de etnias, de classes sociais diferentes, para verificar se eles não estão sendo induzidos pelo preconceito. Quer dizer, existe mesmo um trabalho tanto na escolha dos jurados, quanto na preparação dos jurados, para não deixar que eles sejam o objeto, digamos, de massa de manobra dessa manipulação das partes. Né? Porque daí a parte ela não vai chegar para o jurado e poder, né, dar a versão do direito que ela quer ou manipular um eventual preconceito. Né? O jurado está mais preparado quanto a isso. Eu acho que o júri brasileiro é um júri muito, assim, laissez-faire. É um júri muito, acaba sendo muito solto e acaba virando esse vale tudo. E aí o antídoto do vale tudo também não é legal, que é o antídoto. Então vamos começar a proibir coisas. Porque aí, como você falou, a plenitude da defesa está lá na Constituição. Então acho que o que precisa é dos mestrandos, dos doutorandos que aqui nos ouvem, os estudiosos, quem está fazendo pós-graduação, começar a pensar, porque eu, como você, eu amo o júri, mas eu acho que o júri, ele precisa se aprimorar, ele precisa se cercar, dá pra gente evoluir, né? Não é porque sempre foi assim, dá pra mudar, né? Dá pra gente evoluir, ter um júri que decida de forma um pouco mais racional, não precisa motivar, mas eu tenho que ter uma confiança de que aquela decisão do júri não foi uma decisão preconceituosa, manipulada, né? E tenho que ter algumas regras claras do que o que pode e não pode ser levado para o jurado. No caso do legítima defesa da honra, né? Foi uma limitação material. E nesse caso, esse caso é um caso que, assim, não sei a tua opinião, Rô, mas ele fica muito claro. Ele pode ser punido administrativamente, parece que ele já vai ser, né, sujeito ali a um processo de ética disciplinar da OAB. O que ele fez não é crime, né, Rogério? Você acha que o que ele fez é crime? Não é porque teve consentimento, né? Uma contravenção penal de vias de fato ou uma lesão corporal leve com consentimento. Não tem nada de Maria da Penha, né, gente? Porque ali não havia relação doméstica ou familiar. A meu ver, não é crime. E seria, não sei, acho difícil também dizer que aquilo era um ilícito. Acho difícil enquadrar, mas certamente... Do ponto de vista da defesa, eu vejo essa blindagem constitucional, plenitude da defesa, o advogado... Mas eu insisto como eu comecei a live. Eu insisto como eu comecei. Se fosse o promotor de justiça agredindo uma promotora para comprovar o crime. Eu penso nisso. A sociedade toleraria isso? Mas, Rô, ó, deixa eu te botar uma pimentinha. Porque é o seguinte, você fala, não, tá bom, se o promotor fizesse, não pode, porque o promotor não tem plenitude de acusação, é plenitude da defesa, dá licença só. Mas vou te dar um detalhe. E se fosse um defensor público? E se fosse um defensor público, que é uma pessoa, que é um funcionário público, que tem um compromisso de dever de ética, que tem um compromisso de um dever de dignidade da pessoa humana, uma das funções institucionais da defensoria é a promoção da dignidade da pessoa humana, mas se fosse um defensor público que, para provar uma tese da defesa, agredisse uma defensora daquele jeito, empurrasse, estrangulasse uma defensora, né? Ainda que haja plenitude da defesa, eu tenho certeza que ele também ia tomar um procedimento ético. Mas aí que tá, eu concordo. Acho que a pimenta que você colocou não foi pimenta, foi açúcar. Acho legal. Foi legal, porque você está trazendo para quem tem deveres funcionais. Agora, eu tenho certeza, e falo aqui, se algum colega meu achar que eu errei, por favor, coloca aqui, fala, acho que você está errado. O Ministério Público acharia a postura do promotor ridícula. A gente viu a postura do promotor no caso da Isabela Nardoni, foi uma postura excepcional, cauteloso. Foi criticado por muitos, por A, B, C, D, mas ele foi muito técnico. Aliás, ele ganhou aquele júri pela técnica. Eu já fiz júris onde eu tive que trabalhar muito a técnica. Não adianta querer fazer firula. Agora, quando você vê a defesa, você percebe alguns advogados falando, não vamos mexer nisso, porque mexer nisso você vai criar um efeito dominó naquilo. Você percebe uma preocupação grande. Você entendeu onde? Não sei se eu estou sendo claro. Não mexa aqui, porque você mexendo aqui, você vai me prejudicar. Eu tenho medo dessa plenitude da defesa trazer para o advogado amarras e nós não podemos ter amarras. Eu vejo muito isso. E vejo também o seguinte, viu, Patrícia? Eu recebi vários comentários nas redes sociais, vários. E eu, antes de entrar com você, o que eu fiz? Eu jantei, eu tomei um copo de vinho. Eu não. E sabe o que eu fiz?
eu peguei e fui na pessoa aquele mais, o mais, eu não, eu só bloqueio se xinga a minha mãe, né? Senão eu não vou bloquear. Mas aquele mais contundente, quase que me xingando, eu entrei. Você não vê, a pessoa não é nem advogado. Nunca fiz um júri. Nunca fiz um júri. Ele chega até você e te dá uma aula. Porque no júri tem que fazer isso. Porra, então deixa eu entrar aqui. Ele deve ter uns 280 plenários. Ele não tem nenhum plenário. Você entra no Instagram dele e dá dica de alimentos. Isso me deixa um pouco puto, entendeu? Porque, pô, calma, até para ser hater você tem que ter um pouco de experiência, senão você está sendo um aventureiro. Eu acho isso muito, muito nocivo, né? Essa polarização em que a gente não consegue enxergar consensos, a gente só enxerga inimizades em tudo. Aqui felizmente, eles não politizaram ainda essa discussão, mas logo vão politizar, dizendo que quem está defendendo isso é aquilo, quem está defendendo... Então, isso virou, eu também sinto um pouco uma guerra entre promotores e advogados, como se isso... Mas não é. Isso é uma questão de todos, porque se o promotor fizesse isso, também está errado, porque errou. Agora, vamos falar, o promotor muitas vezes no júri se excede também. E eu também acho que não pode. Todo mundo criticou o advogado lá da defesa no caso da Mari Ferrer, porque o advogado da defesa foi lá, foi desrespeitoso com ela. Olha, eu já fiz muitas audiências em que o promotor foi desrespeitoso com o réu, né? Chamou o réu de bandido, chamou o réu de canalha. Perfeito. Não pode Perfeito. também. Não pode Perfeito. ter uma educação, não pode o promotor fazer isso, não pode o juiz fazer isso. E não pode o advogado fazer isso. Tem coisa que não Perfeito. pode. Não é? Perfeito, perfeito. Quando eu trago isso à baila, eu trago à baila no sentido de todos têm que trabalhar nas quatro paredes na mesma casinha. Todos, absolutamente, concordo com você. Acho muito legal. Eu tenho um irmão advogado, você sabe, advogado criminalista, advogado de júri. Então, e eu fico imaginando. O meu irmão, ele fala para mim, falou, Rogério, às vezes eu vou na audiência, eu sou maltratado pelo promotor, maltratado pelo juiz. Eu chego em casa, eles têm que entender que eu olho para o meu filho, eu olho para minha esposa, falo, ó, teu pai, teu marido trabalhou bastante hoje e eu não quero ser humilhado. E vice-versa, como eu também já trabalhei com advogados que sentam lá como se o promotor e o juiz fossem dois ignorantes, pessoas que estão lá, servidores públicos da pior espécie. Não pode ter isso. Mas voltando a vacas magras aqui, eu quis te ouvir, aliás, uma advogada, eu quis te ouvir nesse sentido, exatamente para, em resumo, dizer que a estratégia não me pareceu oportuna. E eu termino até para permitir você se alimentar. Você se alimentar. E o Alex está te esperando também, não? Oi? O Alex está te esperando, não? Tá me esperando, lógico. Pronto. Então eu vou contribuir aí rapidamente para isso. Dizer o seguinte, 7 jurados homens. Isso aí me disse muito. Eu extraio sempre coisas positivas, né? Então, o que eu extraí de positivo? Pô, há um tempo atrás, ou há um tempo atrás, 7 jurados, você já partiria do pressuposto que aquele júri estava perdido, porque o Brasil tem uma sociedade machista, um machismo estrutural, sistêmico, o que vale. Poxa, esses 7 jurados demonstraram que não. Então, há uma luz no fundo do túnel. Eu adorei, eu aplaudi, porque eu falei, temos que extrair alguma coisa boa disso. O que eu extraí de alguma coisa boa? Temos ali uma justiça efetivada por 7 homens julgando feminicídio numa sociedade conhecida como machista. É legal, eu concordo. E olha, a gente estava com medo. Eu digo a gente, porque eu faço parte de um grupo de advogadas, né? Um grupo chamado UMA, de advogados de todo o Brasil, advogados assim, dos mais variados nichos. E quando apareceu aquele vídeo, as advogadas, todo mundo ficou apreensivo, falou assim, mas o júri é de homens, eles não vão achar isso ruim, eles não vão achar isso real, porque nós estávamos vendo ao vivo, né? Então nós vimos em tempo real aquilo acontecer. Então, algumas falaram, mas o júri é de 7 homens, eles vão achar isso normal. Eles não vão julgar como a gente está julgando. E eu te falo, olha, do meu grupo de advogadas, e como eu disse, por isso que não é uma questão de guerrinha entre promotor versus advogado. Não é nenhuma guerrinha, mas é assim, quem tem um bom senso de valorizar a dignidade da pessoa humana, né?
E obviamente que ela passou por uma situação vexatória. E aí seria tema para uma outra live, né? Por que que ela consentiu passar? Ela diz que ela consentiu. Eu não duvido disso. Mas assim, você imagina o oposto? Você imagina um homem consentindo participar de uma simulação em que ele é agarrado pelo pescoço e jogado no chão? Você imagina um homem falando, tá bom, eu vou, pode me agarrar, pode me bater, me estapeia aí para mostrar para os jurados. Você imagina? Quer dizer, porque uma advogada jovem ali, né, promissora, eu tô ao lado de um advogado muito mais tarimado, consente naquilo, que poder de negociação ela tinha, né? E mesmo que ela não se veja como vítima, o que que é a história de você ter um desequilíbrio de gênero que muitas vezes a própria Silvinha, né, nossa amiga Silvinha Chaquia, fala disso. A vítima não se enxerga como tal, porque aquilo é tão introjetado, né, no sistema cultural dela. Mas, enfim, nós também estávamos apreensivas que os jurados ali, no caso, não ligassem para aquilo. E, aparentemente, é muito difícil dizer que o júri foi perdido por causa daquilo, né? Até porque 7 dias de julgamento, um placar que, né, eu acho que foi de 4-3, né, pelo que comentaram, embora não tenha saído da ata. Alguns falam 4-3, outros falam que não foi 4-3. Eu estou vendo muitas pessoas colocando 4-3, então isso significa que o jurado é machista sim. Meu Deus do céu, gente. Não... Bom, vamos lá. Significa então, que para não ser né? machista, tem que ser 7-0. Yeah. Mas você nunca vai saber se foi 7-0, porque tem que parar no voto 4. Vamos lá. Exato. Então, mas eu achei um bom sinal. Eu achei um bom sinal. E eu até quero saber a última coisa. Você que conversou com o Madeira, infelizmente não deu certo. Vamos ver se a gente combina uma com ele. O Madeira falou para você o quê? Ele, como juiz, ele iria intervir? Conta para nós. Não. Ele disse que ele não interviria, muito por causa do que você falou. Foi muito de inopino, foi muito súbito. Então, não tinha, na hora que ouviu, já foi. Ele ia fazer o quê? E se ele interviesse, assim, ia dar nulidade, mas batata. E aí uma outra questão que, por favor, não quero criticar, pelo contrário, acho que o trabalho dos colegas ali foi brilhante. Podemos estar, assim, discordando dessa estratégia, mas o trabalho da perícia, parece, da defesa, foi brilhante, né? Foi um trabalho muito bem feito, muito bom e meritório em todos os níveis. E esse ponto acho que foi infeliz. E provavelmente o próprio cidadão ele se arrepende, eu imagino, né? De ter... Porque se ele tivesse feito também uma coisa em câmera lenta, eu acho que assim, o jeito muda. Imagina ele fazer, assim, olha, agora eu vou simular como seria isso. Olha, eu vou peguei em câmera lenta, eu acho que já mudaria tudo. Foi o desrespeito, sabe, com que ele puxou. Foi a brutalidade, eu acho, a normalidade que chocou. É como se ele estivesse se apropriando mesmo do corpo dela. Não parecia que era profissional. Ficou algo objetificado. Foi a impressão. E eu insisto, o jurado é leigo e é um juiz do fato e contrariado. A maioria, se não todos, a maioria não queria estar ali. Então eu fico imaginando o jurado vendo advogado. Aquilo causa nele o seguinte, que isso, que brutalidade. Eu acho que ele até perde noção da mensagem que está sendo passada. Ele passa a prestar atenção na moldura e esquece a pintura. Ele esquece a pintura. A mensagem morreu ali. Então, mas essa é a minha opinião. De repente, é a opinião de quem trabalha como promotor de justiça. Talvez eu tenha que trabalhar como advogado um dia para entender o mérito de uma cena como essa. Paty, eu vou encerrar agradecendo imensamente. Poxa, quase 1.000 pessoas em tempo real, com pouca oscilação assistindo. Isso certamente é em razão da sua nobre participação. Agradeço muito. Sei que você emendou uma aula nesta live. Vou passar a palavra para você se despedir. Esta live vai ficar gravada e eu também vou colocar no meu canal do YouTube. Insisto, nós não estamos criticando pessoas. Estamos aqui pensando na estratégia. Eu teria utilizado essa estratégia? Jamais. Patrícia teria utilizado essa estratégia ou ter se sujeitado a ser a advogada? Jamais. Agora, se ele ganhasse o júri, meu medo se ele ganhasse o júri, os próximos como seriam? Pois é, porque eu acho que, na verdade, apesar de eu ter feito essa proposta, eu acho que o júri tem que ser pensado, tem que ser estudado, tem que ser aprimorado. A gente tem que pensar melhor nessa instituição tão importante, que é cláusula pétrea, que não pode ser... A gente tem que melhorar esse júri que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu acho que, no fim e ao cabo, é isso, Rô. Quando essa estratégia começar a ser um tiro no pé,
quando os jurados começarem a torcer o nariz para ela, acho que nesse sentido foi muito pedagógico. Porque acho que o próximo cabra que pensar nisso vai falar, pô, mas você viu o que aconteceu no outro júri lá? Né? Deu com os burros nada. Então, acho que essa lição da sociedade, representada no Conselho de Sentença, fala, não gostamos desse tipo de argumentação, não gostamos desse tipo de postura, é a melhor lição. Rô, fico super honrada, feliz. Para mim é uma alegria falar com você. Um promotor, como eu falei aqui, verdadeiramente de justiça e um homem verdadeiramente feminista, né? Um homem que escreve sobre Lei Maria da Penha, uma das pessoas mais importantes que escreve, sempre escreveu, né? Desde que saiu a lei, comenta a Lei Maria da Penha. Enfim, tem uma filha que manda de você, tem uma mulher também, mas a filha eu vejo especificamente, Sofia, né? Igual a minha. Sofia, isso não é diferente, igual a sua. A minha é com PH, a sua não. Não, a minha é com F. Simplificamos. Mas é isso, eu estou à disposição para o que der e vier, para novas parcerias aí, e vamos em frente. Tamo junto. Obrigado outra vez, um bom jantar e um bom vinho. Tchau, pessoal.